Bom dia, pessoal, tudo bom? Obrigada por terem vindo para nosso convite, nossa live. Nós fizemos no ano passado uma live, esse ano a gente está retomando com esse objetivo, né, de trocas de ideias, de contar um pouquinho mais o que a gente está fazendo, atualizando, né, e especialmente esse ano com foco, né, nessa fala sobre economia da atenção. Dentro da publicidade digital, a gente sabe, né, que isso tem se falado, né, por aí, e a gente vai retomar hoje com bastante força esse assunto, tá? Como é que vai se dar a nossa live? Eu vou fazer uma introdução, daí o Ben, né, da Adilúdio entra, faz toda a apresentação dele, depois a gente abre para perguntas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta para encaminhar, a Cris está facilitando, né? Se tiver algum reforço no speech do Ben, que vai ser em inglês, mesmo ele fez todo o suporte, né, de apresentação em português para ajudar, né, facilitar essa nossa interlocução. Ele vai falar em inglês, mas se precisarem, no meio da conversa, né, pedir um reforço, aí a Cris está facilitando essa live conosco. Tá? Então, sejam todos bem-vindos. Eu represento a Adilúdio, né, através da UED no Brasil. Há 3 anos a gente trabalha com essa empresa. É uma edtech de Londres, né? Desde 2015, ela construindo esses anúncios interativos, né? Que fazem toda a diferença dentro desse assunto que é a economia da atenção. Essa live ela tem um apoio super especial, né? Da Anamídia. A Anamídia é a Associação Nacional do Mercado e da Indústria Digital. É uma associação de 1 ano, né? A gente está construindo essa história e eu quero agradecer muito, né? O Rodrigo Neves como presidente da Nacional e todos, né, os associados que estão apoiando a gente nessa condução, nesse conteúdo, né? Então, obrigado mais uma vez, Rodrigo, e todo o pessoal da Anamídia. O assunto passa muito por isso, né? A gente vem de uma indústria de publicidade onde a atenção sempre foi a moeda. Se dizer que colocar gatinhos e crianças, né, ajudam muito a reter a atenção, isso continua funcionando, né? Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente está falando de um ambiente que é a nossa primeira tela, né, hoje, visto, né, o uso dos mobiles, dos smartphones, é a primeira tela de toda pessoa, de todas as classes sociais, de todas as idades, e só que é uma tela que ela é muito dispersiva, né? E como é que se faz, né? A gente sabe que a mídia está indo para lá, muito se usa, né, no mundo digital e no mobile a verba de mídia, mas a gente sabe que tem uma dispersão muito grande, porque ele é um ambiente de hiperlinks, né? A gente está navegando, de repente já vai para o outro lado. É muita informação, é muita publicidade, é muito matéria. A gente realmente passa por um processo aí de desatenção muito grande. Então, como é que a gente para esse usuário que está nessa primeira tela, né? E presta atenção. A gente vai falar sobre isso o tempo inteiro. Esse não é novo nesse assunto, ele é desde 71, né? Um economista e psicólogo, né? O Simon, ele que criou essa primeira fala da economia da atenção, porque ele dizia, né, que uma era rica em informação provoca escassez do que se consome. E o que se consome, é óbvio, é a atenção dos seus receptores. Então, é uma disputa desde sempre, né, por parar e capitalizar isso, que é um grande valor, que é a atenção. Não adianta eu falar se a pessoa não está prestando atenção, de nada, né? Não adianta eu fazer publicidade se a pessoa não parou e prestou atenção no que a marca falou também. Então, esse assunto ele iniciou lá em 71, depois ele retoma nos anos 90, de novo com essa lógica monetária, né? De quanto poderia custar, né? Valer essa atenção do usuário quando se capta. E ela está muito mais focada, então, na atentivo, né, e não no monetário, dinheiro por dinheiro, né? Então, o que vale mais é isso tem que ser prestado atenção. E passou esse tempo e se viu de novo, né? Se vê, se ouve. Em 2023, já no final de 2022 já se falava disso, mas agora todos os festivais trazendo à tona, né? Principalmente fora do Brasil. Aqui a gente não escuta tanto, né? Se falar. Mas os grandes festivais de inovação e de publicidade começaram a retomar esse assunto, né? Está se criando um ecossistema sobre a atenção, criando-se métricas, empresas de pesquisa medindo, né? Que são contratadas para medir essa atenção. Então, a gente vai ver algumas aí, né? A Adelaide, a Lumen, aqui a Realwise, várias empresas aparecendo para ajudar nesse processo de, bom, se a atenção voltou a ser uma grande métrica, é a métrica da vez, como é que a gente mede isso? Tá? Então, se volta a falar, aí agora no Brasil a gente está
levantando muito essa bandeira, porque nós temos um produto que está a serviço disso, né? E chama muito atenção esse momento, porque a gente vê que tem novos comportamentos acontecendo, e quando isso acontece, muda a regra do jogo, e a gente tem que acompanhar. Então, não adianta ofertar na mídia, na primeira tela, um banner estático, porque não está mais combinando com que é o comportamento novo, né? Não adianta colocar um vídeo de sei lá, 50, 45, 1 minuto, não está dando fit com o comportamento de hoje. Então, tudo isso tem que ser prestado atenção. Desde o processo criativo até a decisão de por onde vai se veicular, que mídia vai ser essa, e o que vai se medir, o que vai ser medido, né, depois dessa exposição. Então, aqui eu vou trazer 5 pontos para vocês, tá? Que são bem relevantes para pontuar a atenção, né, como métrica relevante. O primeiro é que os brasileiros, né, nós somos o segundo país mais conectado do mundo. Os brasileiros, eles ficam, né, entre 9 horas e meia por dia, né, na internet. Quando vai para o smartphone, isso são 5 horas e meia, ou seja, ele está muito conectado na internet e muito conectado via smartphone. O outro ponto é a questão da exposição, né? Essa hiperexposição, essa saturação que a gente vive, né? Nos anos 70, a gente era exposto a 500 anúncios por dia. Hoje, a gente está falando de 6 a 10 mil. Como é que tu para e presta atenção? Como é que tu grava o que tu viste, né? É muito difícil. E a geração Z, essa geração, ela tem uma atenção muito mais rara. Então, ela dá 1,3 segundos, né? Ela presta atenção no anúncio. E quando vai para gerações mais velhas, elas estão dando 8 segundos. Então, o material acima de 10, 15, 30, então, começa a se perder, né, essa atenção durante a exposição deles. Um terceiro ponto é essa taxa global média de bloqueio de anúncios. Bom, se eu já não presto atenção, né, eu estou bastante conectado, mas eu não presto atenção, eu dou pouco tempo para essa tela. Eu ainda bloqueio 37%, né, a taxa global de bloqueio. Imagina como é que se dá isso, né? Não se vê mesmo, não se consegue expor a propaganda. Então, a gente está vivendo telas e telas e mais telas, né? Isso está impactando muito a economia da atenção. E a gente está gerando aí, como um quarto ponto, o fenômeno da cegueira, né? Principalmente em torno dos banners estáticos, né? Por isso que o vídeo ganha força, por isso que o rich media começa a ganhar força também, porque o estático, ele simplesmente passa batido, né? E a Dentsu fez um estudo no ano passado, e ela disse, né? Olha só que alarmante, apenas 1/3 dos anúncios recebe atenção total, né, do consumidor, ou seja, vai até o final e ouve, e ele retransmite, e ele entende aquela mensagem, porque as pessoas vão abandonando, né, no início dele. E o quinto ponto é que, vamos falar de lembrança, né, você tem todo esse ruído acontecendo, tem essa dispersão, tem esse não interesse, apenas 1 de cada 5 consumidores se lembra da marca depois de ver o anúncio, né, e o mais alarmante de todos os dados, quando se fala em budget, a gente está falando aqui, né, são pessoas que estão assistindo, são pessoas que vivem dessa indústria, né, ou criando, ou como anunciante, ou como mídia, ou como, né, marca aqui, né. Então, apenas 30% dos anúncios, como consequência de tudo isso que está se falando, são visíveis, né. Ou seja, a gente está colocando no lixo quase 70%, né, porque não é visto. É bastante sério quando tu pega um budget e imagina que só 30% dele realmente vai ser efetivo. Tá? Isso é o comportamento, então a gente tem que olhar e tem que começar a adaptar, né, as ferramentas para esse comportamento. E a gente sabe, então, finalizando aqui, que a atenção ele é um recurso. E as pessoas possuem quantidade limitada deles, né? Passou aqueles 30 segundos, não vi, foi para outra. E eu já investi, imprimi e foi, né? Então, a gente vem numa redescoberta do AIDA, o tradicional AIDA, né, que quem fez publicidade há mais tempo atrás, como eu, que tinha a questão de chamar a atenção do usuário, despertar o interesse dele, pegando pela mãozinha, né, e sendo interessante, despertar o desejo dele e daí ele partir para a ação. Então, a gente viu que desde sempre a atenção é o primeiro. Se a gente não captar ela, de nada não vai acontecer o interesse, não vai acontecer o desejo, muito menos a ação. Então, tudo começa pela primeira secundagem dessa comunicação que a gente está fazendo, né, com as marcas. Então, assim, a gente tem que, se a gente quer que alguém preste atenção, a gente não pode só ficar fazendo isso, né, que a gente vê, isso é uma brincadeira, mas a gente tem que dar algo, né, em troca que vale a pena. No nosso caso da Dilúdio, o que a gente dá em troca é um convite para ela participar da comunicação, daquela mensagem da marca, né? Vocês vão ver que os nossos anúncios interativos, eles fazem muito desse papel, né?
estou navegando de uma maneira lá, né, zumbi DDA, e aparece, né, um anúncio e me convida para fazer uma ação. Aí eu fazendo essa ação, eu começo a me envolver com essa mensagem. E ao me envolver, eu lembro muito mais do que eu vi. Então, esse dar em troca, esse convite, né? Mas eu vou parar de falar. Aqui quem assume agora é o Ben, né? O Ben, ele é o nosso VP de vendas, né? E também de expansão da Adlude. Então, ele cuidando dos mercados do Brasil, da África do Sul, da Ásia, da Índia. Ele tem esse conhecimento desses mercados em evolução e ebulição, né? Muito à flor da pele. Ele vai nos trazer, então, que ferramenta, como é que a Adlúdio, né, faz essa captação da atenção através, então, do criativo, que é por onde a gente prende a atenção, e através da inteligência artificial, né? Eu vou deixar para ele, eu vou fechar aqui, e que seja muito interessante para todos nós aí. Eu vou fechar bem. I'm closing the presentation here. I'm stopping here, and you can drive the presentation. No, go ahead, Ben. Yes, thank you, Margarida. Hi, everyone. So I'm going to share my screen right now. Maybe cut my camera so there is no crash of the PowerPoint. Voila. Can you see it full screen, Margarida? Not yet. Okay. Now, yes. Good. Okay. So thanks everyone for being on that stream. That's a pleasure to present again to Brazilian brand marketers and agencies. We had done this last year and it was successful. So happy to do this again. As Margarida introduced me, I won't tell you exactly again what I'm doing, but I'm leading sales for Adludio for our global partners. Margarita and her team are representing Adludio in Brazil. And as you've heard, we are an AI-driven technology company that delivers premium mobile advertising. And creative AI and data being at the center of what we do, we thought it's a good initiative to talk about it a bit today together. So first of all, there is an approach to mobile advertising that's pretty clear nowadays to everyone involved in that industry, is that interaction triggers remembrance, memory. Yeah. So at Adludio, we've always fused audio together with video, animation, and physical interactivity to prompt users to take action and engage into a micro-brand experience. Margarida highlighted the fact that today, less and less seconds of our attentions are available. And that's why we believe that ads that capture this attention and deliver the message quickly, but with a physical interaction, work better. So that interactivity drives better memorability through what we call kinesthetic learning, which is basically triggering the senses. And as opposed to being a passive viewer on a static banner or video, it has more chances to be remembered by the exposed audience. So how do we achieve this? It's very critical, in our opinion, to maintain what I call a virtuous circle. Yeah. First, you've got to produce interactive ads that are made for our mobile, for our first screen. Sometimes our only screen. Yeah. There are days I don't look at the TV or even my desktop, but my mobile phone. So it's very critical that any asset developed for digital campaigns in 2023 involves some kind of mobile focus or aspect. Two is, how do we use smart algorithms to deliver brand engagements? Yeah. So at Adludio, for example, we deliver brand engagements and not impressions to our clients, meaning that, of course, we deliver impression, but we charge only on engagement. Yeah. We believe that's a better way to leverage creative effectiveness. And also, we are happy to take the risk
of unseen impression if we can bring more value to our clients. And finally, the last circle is media and data coming from that media engagement. Yeah, so creative engagement data helps us then produce attention-winning creative. So in summary, you need to ensure that creatives are mobile first. The assets are built for mobile, for the small screen, ideally for an interaction. Then we leverage algos and data to make sure we deliver brand engagements, which are again fit for the mobile screen. And that engagement data powers or empower the creative work of the next campaign. That's a virtuous circle. When we deliver these ads, we deliver high quality engagement, but more importantly, that helps us achieve better outcomes. Outcomes don't have to necessarily be performance-driven metrics. It can be also soft metrics, which is where we excel. So those interactive ads drive, in average, much higher percentage point increase in brand memorability, brand uplift, message association, or even brand intent. Yeah. So again, this is due to the active nature of these ads rather than passive viewing of ads that are geared towards driving the same result with less efficiency. Just to deep dive very quickly before we get into the AI portion of the creative, to produce an attention-winning mobile creative, we need to analyze images and text metadata to design the best performing ad creative based on a campaign objective. So for that, we start using AI already in the creative process, in the creative production stage. We learn from past campaigns with similar objectives and creatives, and we adapt the next creative taking into account these learnings. Then comes the media delivery. So we use a unique algorithm that work with the most premium marketplaces worldwide, like the Trade Desk or Google, to name a few. And we mine in real time historical data and real-time data to guarantee that ads are shown in optimal places and to the right people. Again, optimizing towards engagement always. And finally, it's looking beyond creative and beyond media. Yeah, where can we push AI and automation, most importantly, to the maximum? So to drive campaign success, for example, Adludio use algorithmically ranked inventory, which is relative to specific KPIs, to get higher chances of driving brand engagement. And we are constantly exploring and releasing new types of algorithms and machine learning to help empower these campaigns. So why does it work? Yeah, this approach to engagement and the fact that there is such almost an obsessive focus on creative to drive success for these mobile advertising campaigns? Well, first, it's all about creative automation. Yeah, if we use AI-powered design processes to meet your client needs, we have more chances to get closer to the perfect creative. Two, it's how do we use a winning combination of bidding strategies and best traffic sources by automating delivery and also, again, leveraging those algorithms I mentioned earlier. And finally, what probably differentiates ourselves more than the rest at the moment in the market, how do we use that unique media approach focused on guaranteed outcomes? Yeah, it's an outcome-focused business model where we decided to charge only when a user opt into the brand experience and engage with the ad. So following that slide, there is a short video that's showing very broadly what we do, and it's probably reflective of the advancements in AI platforms in advertising nowadays, where we can help predict outcomes before an ad has been served, whether it be attention, motivation,
or creative quality. Pardon the video if it's not super sleek, but we put this together quickly for this presentation and to try to again illustrate how things work. So we are building a technology which predicts the success of a creative asset. And icing on the cake has the ability to optimize toward a successful outcome, such as a brand engagement. That's a step forward, measuring the value of creativity in digital advertising campaigns and using technology to understand, measure, and predict creative effectiveness. That's the ultimate goal. So what does the realm of possibilities include? Creative quality scores, for example. So we know what's the minimum acceptable for a successful creative on mobile. 2, visual features, meaning what color, what contrast, how much text, what type of objects should we use. So we use AI to extract, analyze, and process each creative data point, along with the accompanying media data sets to inform the machine learning models on the main visual features that will drive media performance. Then there is visual attention data points. Think about how clear is my ad? Is it attractive enough? Is it visible? Yeah. Is it simple? In short, yeah. So is it easy to understand? Can we predict how likely is it to draw user attention? And finally, the goal will be to automate creative best practices. So we know that making the brand prominent in a creative is a given. We learned today that mobile optimized is better than not optimized at all. And if you optimize towards one platform, it should be mobile, since it's people's first screen. And the third pillar of creative best practices is that it has to be simple and clear. Yeah. So automation is the ultimate goal, and the powerful predictive model can be strengthened by including automatic detection and tracking of basic principles of creativity. So all this currently is used by Adludio when we run and launch campaigns. We are putting this together in a platform that will be available for selected partners, agencies, or brands in the future. So as a market leader in mobile engagement for nearly a decade, we involved Realize, which is a creative performance and efficiency measurement platform, to help us evaluate how user engagement affects audience attention. And in particular, we wanted to measure the performance of these ads and their ability to capture attention to encourage user engagement, but also retain attention once they've interacted with the ad. And the results were great, as we could expect. The methodology was to use facial cues and eye movements of participants as they watch our ads that included or not videos from their mobile devices. And then we analyzed the capture and retain performance. So that was a WhatsApp ad where we simulated a WhatsApp conversation. You swiped up, that was the engagement, and that played an awareness video. So capture score 10, retain score 9, in comparison to Realize benchmarks studies. We did the same with the Lego campaign, which was a bit more gamified. You can see that user had the possibility to select basically a transport method and vehicle, and further interact with it by dragging the train to launch it. That launched a quick animation video and the key brand message. So here as well, strong capture score and strong retain score. So the key takeaways here were that the Adludio ads outperformed their product category benchmarks. This, we talked about it. These ads, which are sensory ads, again, focused on interactivity, performed strongly in capture, and in this case, were most likely to perform well in retain. And the use of audio in the ads increased the capture results by 22% and the retain results by 38%. While static videos, when they played, sometimes we have to play a static video after an engagement, that garnered distraction. Yeah.
So all these are telling us that our hypothesis that viewer interactive engagement is the ultimate attention metric in digital advertising is correct. So this was one example amongst many of how to use AI in mobile advertising. But for sure, many other companies are taking this to the next level in other areas, perhaps not creative, but audience targeting. So we are welcoming questions if anyone has. Or Margarita, do you want to add one more thing on this?